Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma leitura e reflexão das obras espíritas. Agora nós vamos dar continuidade à leitura da obra Vinha de Luz. Eu gostaria de pontuar que essa obra, por exemplo, a Vinha de Luz, cada obra tem um sentido pela própria titulação. A obra Vinha de Luz tem em seus capítulos o cunho de trazer a conotação do que é que você alimenta sua alma, o que é que você nutre seu espírito, com o que você realimenta o seu pensamento. Daí o título da obra ser Vinha de Luz. Com que luz você alimenta sua alma. E o capítulo que a gente vai continuar é o primeiro capítulo. A gente havia lido no último vídeo de reflexão dessa obra. A gente havia lido o prefácio, Brilhe essa luz, e hoje nós vamos ler o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, que se intitula Quem Lê, Atenda. Sempre, durante os capítulos da obra Vinha de Luz, você vai ver uma palavra que se remeta a alimento, a nutrição, como também neste capítulo não será diferente. Assim como as criaturas em geral converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos. Movimento análogo se verifica no mundo com referência aos frutos do pensamento. Assim como as criaturas converteram as produções sagradas da terra em objeto de perversão dos sentidos, um movimento semelhante se vê de modo geral com os frutos do pensamento, aquilo que a gente pensa e retroalimenta e usa para alimentar a própria alma. Com o que a gente gasta o tempo pensando? Quais são esses frutos que a gente vai produzir para alimentar a nossa alma e a alma do nosso semelhante, através de uma palavra, de um conselho? Pelo que é dito nesse primeiro parágrafo, há um movimento das criaturas em geral para pegar os ensinamentos sagrados, as produções sagradas, e converter, transformar, para deturpar, para modificar o sentido delas de modo ao benefício próprio, né? Pervertendo-as. Frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de tempero emotivo, destinado às sensações renovadas que condigam com o recreio pernicioso, ou seja, com o tempero de criar a oportunidade de descanso, mas de descanso, como se diz, descanso pernicioso, perigoso, nocivo, ou com a indiferença pelas obrigações mais justas a que todos temos. Todos, indistintamente, temos obrigações justas a cumprir perante os ensinamentos sagrados. Todos. Não acho que você está de fora. Todos temos. Então,
frequentemente, as mais santas leituras são tomadas à conta de emotividade. Aquele temperozinho para dar um clima de emotividade. Mas acontece que há uma perda do sentido mais profundo que é destinado, a que são destinadas as leituras. E essa é a ideia, essa sensação deturpada é a de trazer a ideia de descanso. Descanso nocivo, inclusive. Com a indiferença da obrigação que a gente tem de, já de início, já com a própria leitura, alimentar o nosso conhecimento, reduzir a nossa ignorância, e ainda esclarecer a outros irmãos que não disponham do acesso à leitura que a gente disponha. Continua a leitura. Raríssimos são os leitores que buscam a realidade da vida. Raríssimos são os leitores das obras sagradas que buscam a correlação daquilo que foi ensinado com realidade aplicada daqueles ensinamentos para a vida. Um jeitinho brasileiro de deturpar, que não é nem brasileiro, né? Não é nem jeitinho brasileiro, é o jeitinho humano, menos nobre, de não atentar-se a correlacionar com a realidade para que você possa, com essa correlação do que está escrito, do que está ensinado, essa correlação, você corrigir o seu curso. Corrigir o curso do que você está fazendo de equivocado. Né? Por exemplo, quando você lê uma leitura, quando você lê o ensinamento de quando lhe baterem uma face, dê a outra. Aí há todo tipo de reinterpretação que tenta dar uma outra conotação, né? Uma outra conotação vingativa, às vezes, tá? O fato é que há algumas interpretações que são tomadas das leituras, deturpam o sentido que precisa ser sempre nobre. Precisa se ter sempre em mente que Jesus, Espírito luminoso, quis dizer com esse ensinamento. O que ele me traz de edificante, de construtivo, quando ele procura me ensinar, quando ele procura me evangelizar, me educar espiritualmente com esse ensinamento. Não busquemos nos ensinamentos, nas obras sagradas, nas produções sagradas, não busquemos como a gente vê, como a gente gostaria que aquilo estivesse nos dizendo, mas como o Cristo está querendo nos ensinar para que se faça valer o grande ensinamento que ele quis deixar para nós. E se você não lembra que grande ensinamento é esse que ele quis nos deixar, eu vou dizer ao final desse capítulo. Vou relembrar, eu vou relembrar ao final desse capítulo. Continuando,
O próprio Evangelho tem sido, para os imprevidentes e levianos, vasto campo de observações pouco dignas. Sabe aquelas observações que vão no sentido de criticar. Ah, mas isso que foi dito aí não é assim, está errado. Já se provou que não é assim, que é de outro jeito. Por causa disso, por causa daquilo outro. E o que é que você extraiu de ensinamento profundo do que já foi dito? Porque, entendam, os que nos disseram, os que construíram as obras, por exemplo, as obras espíritas, para nos ensinar, para nos evangelizar, foram espíritos no mesmo patamar que nós. São espíritos anos-luz de evolução de nós. Então, ponderemos na hora da crítica, de nos acharmos, como se diz corriqueiramente, nos acharmos a bala que matou Kennedy, nos acharmos o último biscoito do pacote. Tenhamos a humildade que nos foi ensinada pelo próprio Cristo. E ao criticar, né, ao ponderar colocações das obras, tentarmos compreender se o que a gente tem a criticar é construtivo, é edificante, tem um cerne de construir, de melhorar a compreensão, de melhorar o entendimento. Ou de se é puro intelectualismo querendo aparecer, popularmente dizendo, querendo aparecer. Quantos olhos passam por ele, pelo Evangelho, apressados e inquietos, anotando deficiências da letra, pela época de sua construção, ou catalogando possíveis equívocos, a fim de espalharem sensacionalismo e perturbação. Quantos não são os olhos que passam pura e simplesmente com o intuito de espalharem sensacionalismo? Não, isso daqui está errado. Aqui a prova do erro. Ou perturbação. Não consenso, mas discórdia. Alinham com avidez, né? Com aquele fervor de querer destruir. Alinham as contradições aparentes, e tocam a malbaratar, a maldizer, a deturpar, a denegrir, com enorme desprezo pelo trabalho alheio daqueles que dedicaram a própria vida à psicografia dessas obras, à construção, tanto no plano espiritual quanto no plano terreno. O trabalho que foi dedicado para a construção dessas obras, o trabalho de um Allan Kardec, junto com outros que auxiliaram na construção das obras básicas da doutrina espírita, para que chegue alguém na tentativa de alinhar as aparentes contradições e tocam a maldizer, a deturpar, a denegrir com enorme desprezo pelo trabalho alheio, tocam a maldizer das plantas tenras, fortes, robustas e dadivosas da fé renovadora que é construída com o Evangelho, segundo o Espiritismo. Com o Evangelho redivivo,
muitos alinham com esse desejo de denegrir. Quantos vídeos vocês não veem, quantos áudios, quantas gravações vocês não veem, quantas pessoas vocês não veem falando mal do Espiritismo, sem sequer conhecer o Espiritismo a fundo. E sem sequer parar para analisar como se portam, como procuram se portar os espíritas em todas as religiões, vamos encontrar representantes ditos representantes daquelas manifestações religiosas que não condizem com os ensinamentos do Cristo, com o que nos ensinou Jesus, em todas as esferas de religiões. No entanto, não podemos confundir aqueles que frequentam os centros de ensino das religiões, podemos confundir aqueles que frequentam os centros de ensino das religiões com a religião. É preciso haver o respeito pelas religiões e não confundir as religiões cristãs com os seus representantes, com seus difusores, etc. Tá? Somos todos falhos, né? E, por que não dizer, muitas das vezes falhamos na nossa conduta, como representantes de uma linha cristã, de uma linha de pensamento, de manifestação cristã. Quantos não são os nossos irmãos que denigrem a nossa religião espírita por simplesmente mal saberem a fundo sobre o Espiritismo? E com isso, acabam mal influenciando outros irmãos a meio que odiarem. Vejam a gravidade desse tipo de ensino, desse tipo de ensino, por que não dizer? Eu que estou denegrindo aqueles que frequentam o Espiritismo, estou criando sentimentos baixos, sentimentos de ódio, de aversão ao meu irmão que optou por seguir a doutrina espírita, porque ele não segue a mesma religião que eu siga. Percebem? Onde é que está o erro? Não é com meu irmão espírita. É com aquele que equivocadamente cria sentimentos menos nobres em seus fiéis contra o irmão que segue o Espiritismo. Mas, para que a gente prossiga na leitura, o final do parágrafo diz: com enorme desprezo pelo trabalho alheio, tocam a maldizer, a maltratar, a mal falar sobre as plantas dadivosas da fé que aquela religião, que aqueles que
que leem e trabalham e difundem de forma responsável os ensinos do Evangelho, os ensinos do Cristo. A recomendação de Jesus, no entanto, ela é infinitamente expressiva. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado represente conjunto de ignominiosas, vergonhosas brincadeiras. É razoável que a leitura do homem ignorante e animalizado, é aquilo que eu falava há pouco, aquele que pouco conhece sobre uma determinada religião, seja ela qual for, daquele animalizado que não sabe respeitar as diferenças de pensamento, represente um conjunto de vergonhosas brincadeiras, mas o espírito de religiosidade precisa penetrar a leitura séria. Aquele que quer estudar, ler para compreender religiosamente os ensinos do Cristo, precisa penetrar a leitura séria, com real atitude de elevação, com desejo de, dali da leitura, extrair o que seja o mais edificante possível, extrair o que possa lhe esclarecer, o que possa lhe alimentar a alma, para que você possa difundir o alimento, os frutos do pensamento, da reflexão profunda e construtiva junto dos que ainda não saibam, ainda não conheçam das Escrituras, ainda não conheçam os ensinos do Evangelho. E, finalmente, termina com o parágrafo que diz: o lema do discípulo do Evangelho, vejam, olha a profundidade disso. Para cada um de nós que lê o Evangelho, que lê os ensinos das obras, o chacoalho que dá. Que o problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, aquilo que te toque. Eu já participei de algumas reuniões de Evangelho em que depois havia o comentário, em que depois já teve situações de ver o comentário. Hoje não teve assim nenhuma leitura, nenhuma frase assim tocante, que tocasse mais profundamente, que fosse num assunto específico. Pode ser que em algumas situações, em algumas leituras, em algumas reuniões que a gente sorteia aleatoriamente uma leitura, aleatoriamente aos nossos olhos, Tem todo um propósito celeste nos nossos sorteios do capítulo a ler e tal. Então, do trecho a ler, enfim. Mas, às vezes, aparentemente, aquilo não nos toca de imediato. Não é alguma coisa que a gente estava querendo ouvir. Eu estava querendo ouvir hoje uma frase que me tocasse, tocasse bem na minha ferida. Tem, muitas das vezes, naquela situação que a gente está querendo ler alguma coisa que seja tocante. E quando você leu, você conseguiu extrair o conhecimento profundo que está naquilo que você leu? Sabe por que a pergunta? Porque pode ser o que você leu agora seja pela bondade divina, seja um ensinamento muito profundo
sobre alguma coisa que você vai vivenciar amanhã, sobre alguma coisa impactante que você vai vivenciar daqui a alguns dias. Mas a bondade divina, a misericórdia suprema está te preparando, está antecipadamente preparando tua alma, alimentando o teu espírito com conhecimento para lhe tirar da ignorância quando você for submetido a algo para o qual você vai ser submetido em poucos dias, em poucas horas. Entende? Às vezes não é... Você não está lendo para embalsamar a dor pelo que você passou hoje, ou ontem, ou essa semana. Mas para a dor ou situação mais desafiadora que você vai passar amanhã ou daqui a uma semana. E você consegue extrair da leitura que você fizer, né? Consegue fazer uma leitura séria e profunda para procurar extrair todo o néctar dadivoso e sublime das obras. A cada leitura, inclusive, você pode extrair conhecimentos diferentes, de acordo com outros contextos de aprendizados que você já tenha tido naquele período. Após leitura de algumas outras obras, lhe deu um outro chacoalho. E continua a finalização do parágrafo. O problema do discípulo do Evangelho não é o de ler para alcançar novidades emotivas, aquilo que toque naquele momento, ou até conhecer a Escritura para transformá-la em arena de esgrima intelectual. Né? O problema não é de ler também para transformar em motivo de intelecto, de disputa, de você sabe mais ou sabe menos do que eu com relação às escrituras, com relação ao evangelho. Não, mas eu sei mais porque isso daí está diferente, porque na obra tal está diferente. Sabe aqueles irmãos que leem, que sabem de cor e salteado o evangelho, o versículo, o parágrafo, sabem todo o textinho. Pronto. Como dizia em Mateus, capítulo 7, versículo 3, a tanto, de tanto a tanto, assim, assado, sabem de cor e salteado. Conheço irmãs que sabem assim. De outras religiões, né? Sem nenhum problema. Sem nenhum problema, se de outra religião. São irmãos nossos do mesmo jeito. São irmãos nossos pelos quais precisamos ter estima e respeito do mesmo jeito. A questão aqui, sabem de qual é salteado, mas não perdem a oportunidade de equivocadamente malhar o irmão. A língua é afiada para apontar as falhas dos outros, mas não observar as suas próprias falhas. Conheço irmãos que inclusive dirigem casas religiosas de outras religiões, casas religiosas, não que o espiritismo não tenha, tem também irmãos naturalmente, como eu já disse há pouco, todas as linhas religiosas têm irmãos em equívoco. Eu posso ser um deles, por exemplo. Eu posso ser um deles.
Estou aqui citando, por exemplo, irmãos. Estou aqui citando irmãos em equívoco. Falando que irmãos se equivocam quando malham, quando falam sobre as imperfeições dos irmãos, e olha eu aqui falando desse irmão. Entende? Então nós somos imperfeitos. E isso não é motivo, quando eu digo que nós somos imperfeitos, não estou passando a mão na minha cabeça, não. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Tá? O que eu estava citando agora é que não somos aqueles que decoramos o textozinho pronto, né? A formazinha de bolo da leitura, o local de estar, mas na hora de praticar o evangelho, nós nos cegamos. Na hora de praticar o evangelho, nós nos cegamos. E olha o que se diz ao final desse parágrafo. O problema do discípulo, lá em cima no início do parágrafo, no início desse último parágrafo, o problema do discípulo do evangelho não é o de ler atrás de novidades emotivas, nem o de conhecer para ficar degladiando sobre o conhecimento intelectual. O problema é o de ler para atender a Deus, cumprindo-lhe a divina vontade. Na página anterior, eu dizia para vocês que iria falar que divina vontade é essa, que desejo é esse. Eu dizia aqui a recomendação aí no último parágrafo. A recomendação de Jesus, no entanto, é infinitamente expressiva. E o problema é de ler para atender a Deus, cumprindo a divina vontade. E que divina vontade é essa que o nosso irmão amigo Jesus nos disse? Amai ao próximo como a ti mesmo, fazendo ao outro o que gostaria que fosse feito. Esse é o textinho que a gente sabe decoradinho. E a prática nessa hora da citação do irmão, da gente chegar e ter benevolência de exaltar as coisas boas do irmão, exaltar as virtudes do irmão, indulgência de menosvalorizar ou esquecer as imperfeições do irmão, perdão das ofensas, como o Cristo nos ensinou. Indulgência, benevolência e perdão das ofensas. Como recursos, como ferramentas para praticar justamente esse ensino do Cristo de amar o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Como também disse Jesus, amar os outros como eu vos amei. E como na prática eu faria isso nessa situação da citação do equívoco do meu irmão? Ao invés de citar as imperfeições dos meus irmãos, por exemplo, citar imperfeições minhas. Felizmente, também citei no equívoco meu de estar citando as imperfeições dos meus irmãos, citei um equívoco meu de estar fazendo isso, né? Mas, em compensação, esses mesmos irmãos, nesse equívoco de saber a leitura decorada dessas passagens bíblicas, né, das passagens dos evangelhos, em compensação, são irmãos
muito caridosos. São irmãos. Vocês devem ter ouvido passar aí uma motozinha, mas releve. São irmãos que exercem também, através das suas casas de oração, exercem muitas obras, muitas obras sociais, né? Então, são irmãos que têm virtude de bons corações, de levar também palavras amigas, né? Mesmo que algumas das vezes sejam os versículos decorados, né? Mas, no entanto, estão fazendo a obra caridosa de levar a outros corações ao esclarecimento que é necessário a tantos dos nossos irmãos menos esclarecidos, né? Que precisam desses conhecimentos que embalsamem os corações aflitos, que lhes relembre que nosso Jesus jamais os abandona. Então, o principal problema que o discípulo do Evangelho, aquele que lê, cada um de nós que lê o Evangelho, o principal problema que a gente tem que resolver é de ler para atender a Deus. Ler o ensinamento que nos chama ao trabalho de amor ao próximo e cumprir essa divina vontade. Ler sabendo que ali nos esclarece para, no fim das contas, exercer o amor ao próximo. Percebe que não é difícil, que a gente leia para se esclarecer, para saber de forma cada vez mais precisa como auxiliar nosso semelhante, como também nos auxiliar a compreender melhor as nossas imperfeições, a conhecermos-nos melhor. Desculpem, cada um de nós, para que cada um de nós saiba se conhecer melhor e assim ir corrigindo as imperfeições de cada um, as suas próprias imperfeições, né? Não a imperfeição do outro, corrigir as suas próprias imperfeições para levar o amor, o bem, a luz e a paz a cada coração com o qual a gente tem a oportunidade de ter contato. E aí? Algum desses parágrafos te chacoalhou, te tocou positivamente, te fez abrir novos horizontes de pensamento positivo? Manda um like, nos dá esse feedback. E se há outras pessoas que podem se beneficiar dessa leitura, por favor, compartilhe. Não guarde isso para você. Esse conhecimento, essa reflexão, que é apenas uma, claro, minha reflexão sobre as passagens deste capítulo, de mais este capítulo. Mas, e para quem não fez nem essas reflexões, e que pode se beneficiar disso, compartilha. Espero que tenha te tocado positivamente e te começar algumas reflexões da própria vida. No mais, a gente se vê no nosso próximo capítulo, no nosso próximo encontro. Até mais.